Boa noite, meus queridos. Que a paz do Senhor Jesus possa habitar ricamente naqueles que amam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o esperam, o aguardam para a salvação e deseja também que os propósitos de Cristo venham a se cumprir na vida dessa pessoa. Então, que Deus possa abençoar a tua vida, te dar paz na tua alma, refrigério no teu espírito, que possa dar saúde ao seu corpo, em nome de Jesus. Que você possa estar esperançoso e com anseio de receber a palavra de Deus, para que você venha ter sabedoria diante de Deus e diante dos homens na terra. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês aí. Se tiver alguém aí já do outro lado, por gentileza aí, se puder dar algum sinal aí, para ver se o áudio ele está saindo aí, para que eu não fique falando aqui e vocês não escutem aí, né? Então, se tiver alguém aí, por gentileza, dá um joinha aí que eu vou entender que o áudio está tudo certinho. Amém? Mas que Deus possa abençoar todos aqueles que vêm estar participando conosco ou que vêm ouvir depois. Isso aí vai ficar gravado aí para vocês. Então, vamos dar continuidade aqui ao assunto que iniciamos sobre batismo. Falamos no vídeo passado sobre batismo nas águas. Temos mais um ênfase sobre o batismo nas águas e falamos que tem vários de batismo na Bíblia, tipologias de batismo também na Bíblia, mas demos bastante ênfase sobre o batismo nas águas. E ficou bem entendido no vídeo passado que o batismo que somos batizados nas águas, a igreja cristã foi batizada, não é o mesmo batismo da confissão de fé de João Batista. O batismo que somos batizados é o batismo da confissão de fé já de Jesus Cristo. João Batista ele veio, pregou um batismo de arrependimento, e o batismo de Jesus é um batismo para quem já se arrependeu e aquele que aceitou Jesus, se converteu a Jesus Cristo. Então, por isso que a gente viu um texto lá em Atos capítulo 19, que é aquele povo, aqueles discípulos que estavam ali em Éfeso foram batizados ali. Ele já tinha sido batizado no batismo de João Batista, de arrependimento, e depois o apóstolo Paulo, passando por lá, pregando para eles, ensinando para eles, houve a necessidade de batizar eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também eles acabaram recebendo o batismo com o Espírito Santo. Então, o que aconteceu lá no texto de Atos, capítulo 19, não é rebatismo. Porque ali estava acontecendo que batismo diferente. O batismo de João Batista foi um, e o batismo de Jesus, a confissão, é totalmente diferente do de João Batista. Então, o que estava acontecendo ali não é rebatismo, mas um batismo na confissão de Jesus, agora que foi deixado depois da morte e ressurreição de Cristo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espero que isso tenha ficado muito claro, né? Vocês veem uma coisa interessante? Se em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, ali em Éfeso, se houve a necessidade de batizar as pessoas, porque as pessoas só tinham recebido o batismo de João Batista, de arrependimento, vai parecer um pouco assim meio loucura o que eu vou dizer aqui, mas muita gente hoje acabou sendo batizado no batismo de João Batista, de arrependimento, sem nem entender, saber que o batismo de Jesus, que somos batizados, que Jesus deixou para a igreja cristã, já após João Batista, não é o batismo de João Batista. Você entendeu? Então muita gente se batiza achando que é o mesmo batismo da confissão de João Batista. E não é. O batismo de Jesus é totalmente diferente. Assim como falamos também que tem pessoas que só tomam um banho de água, quando na verdade eles nunca morreram para o mundo, nunca se arrependeram do seu pecado, nunca aceitou Jesus como seu Salvador, só tomaram um banho também. Esse aí um dia, se ele se converter, ele vai ter que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no dia que ele nascer de novo, de verdade, né? Entendeu? Então não é heresia isso não, tá? Isso é Bíblia, tá? E a gente viu os textos, mas hoje a gente vai tentar falar mais sobre a questão do batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Jesus deixou. Glória a Deus. Vamos dar início aqui já então. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho que João deixou. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14.
Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler do 11 em diante. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 11 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Crede-me que o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, isto farei. Ou seja, mesmo obras maiores ou igual que Jesus fez ou menores, isso, Jesus que faz as obras. A gente vai fazer em nome dele, mas ele diz aqui, isto farei. Então no 13 ele diz, e tudo quando pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí ele vem frisando algumas coisas, né? Se realmente eles amassem Jesus, ou aqueles que veio depois dos apóstolos, que somos nós, se nós verdadeiramente amamos Jesus, guardamos os seus mandamentos. Olha só, ele afirma isso aqui, quem ama ele guarda os mandamentos dele. No 16 ele diz assim, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Olha só, Jesus era o Consolador enquanto ele estava com os apóstolos. Aí ele ia ter que ir junto ao Pai, para ficar à destra do Pai. Aí ele pegou e falou o quê? Que ele daria um outro Consolador. Então, quando Jesus estava com eles, Jesus protegia, Jesus os consolava. Então ele falou, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então ele faz uma promessa, que esse Consolador, que ele enviaria quando eles fossem assuntos aos céus, ele ficaria o que? Para sempre com a igreja. Aquele que nasceu de novo e que crê, e que guarda os mandamentos dele. Ficaria para sempre. Aí ele diz assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então você vê, se a pessoa tiver de qualquer jeito, ele não pode receber. Porque não o vê. Ele não é visível. Nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui o Espírito Santo Consolador ainda não havia descido ainda. Aí por isso que Jesus falou, ele habita convosco, entre vós. Mas a promessa que Jesus fala desse Consolador era habitar dentro dos discípulos, dentro dos apóstolos e posteriormente naqueles que viessem crer. Então essa foi a promessa de Jesus, que o Espírito Santo habitaria dentro de nós. Ali ele fala, ele está entre vós, mas quando Jesus subisse, ele habitaria em vós, dentro. Não vos deixei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha só o que Jesus afirma aqui. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não aos Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E se alguém não ama Jesus, guarda a palavra dele? Não, é óbvio aqui, né? E meu Pai o amará. Aquele que guarda a palavra de Deus, o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Através de quem? Do Espírito Santo. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E as palavras que estás ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Aqui já começa aqui com uma clareza muito grande. Todo mundo fala que ama Deus,
que tem Jesus Cristo, mas Jesus é bem claro. Aquele que ama ele, guarda as palavras dele. E onde estão as palavras de Jesus Cristo? Nos seus evangelhos. Naquilo que foi descrito através dos seus apóstolos, através de apóstolo Paulo, Bíblia. Então aquele que verdadeiramente ama Jesus, gosta de ler Bíblia. Gosta de ouvir Bíblia, que é as palavras de Jesus. Que é aqui que estão os mandamentos e as palavras de Jesus. Agora, falar que ama de boca, não vai enganar Jesus Cristo. E Jesus não vai vir para fazer morada nessas vidas também. É o que ele diz. Entendeu? Então, quem ama Jesus, guarda as palavras dele. Guarda os mandamentos de Jesus Cristo. Quem não ama, vai fazer vista grossa. Vai confessar ele com os lábios, mas vai negar, vai acabar negando Jesus com as suas obras, com as suas práticas, com as suas condutas. Não vai adiante. Aqueles que vai estar em Cristo, vai saber quem é dele e quem não é, através das atitudes que as pessoas têm. Então, é muito interessante. Só que o que eu quero frisar aqui, nem tanto isso. O que eu quero frisar aqui, que Cristo fez uma promessa na vida daqueles que crê, que guarda a palavra dele, que não ficaria órfão, que receberia o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Ou seja, é uma promessa para todo crente, ser o quê? Batizado com o Espírito Santo. Essa promessa é para todo aquele que nasceu de novo verdadeiramente, que guarda as palavras de Jesus. Ser batizado com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é isso aqui. É ter o Consolador morando em vós. É Cristo e o Pai fazendo morada em nós através do Espírito Santo de Deus. Então, essa é a promessa para todo aquele que nasceu de novo. Ter o Espírito Santo morando nele. Essa pessoa vai ser o templo, a morada do Espírito Santo de Deus. Que é o que a gente chama de ser batizado com o Espírito Santo. É a mesma coisa, tá? Entendeu? E a gente vai ver isso aqui, tá? Então, entenda uma coisa. Todos quantos têm Jesus verdadeiramente, a promessa é ele ser batizado com o Espírito Santo. Não tem exceção para nenhum, porque Cristo subiu e falou que ia enviar o Consolador, o Espírito Santo, para aquele que crê. E isso inclui todos. Agora, diferentemente, é a forma que o Espírito Santo usa cada um, com os dons variados. Isso é uma outra situação. Mas o mesmo Espírito Santo que usa um em um dom é o mesmo Espírito Santo que usa o outro em outro dom. Entenda isso. Então, não tem uma coisa específica. Aquele que é batizado com o Espírito Santo, ele tem que ter especificamente esse dom. Todos têm. Não existe isso. Aí a gente vai, se der tempo, a gente vai ver isso aqui. Então, que vocês venham entender. Então, todo aquele que nasceu de novo, ele receberá o Espírito Santo de Deus. Sem exceção. Só se não nascer de novo, para que o Espírito Santo não faça morada na vida dessa pessoa, no corpo dessa pessoa, na mente, na alma, que seja dessa pessoa. Entende? Então, enquanto isso, se ele um habitar na pessoa, ele vai estar o quê? Que nem fala aqui, eis que estão convosco. Ou seja, tentando convencer, tentando realmente quebrar a dureza dos corações, mas a promessa é o quê? É ele habitar em vós, habitar em nós. Amém? Vocês possam estar entendendo aqui. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Vamos achar aqui. Lucas, capítulo 11. Versículo 11 em diante. Lucas, capítulo 11, versículo 11 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aqui em Lucas ele fala que aqueles que pedirem a Deus, Deus ele vai o quê? Vai dar o Espírito Santo, vai conceder o Espírito Santo para essa vida. Só que às vezes as pessoas passam mais tempo pedindo bens ou outros tipos de bênção para proveito próprio, né? Mas Deus ele tem o maior prazer
de enviar, de nos conceder, de nos dar o Espírito Santo de Deus. Mas muitos, que nem Tiago ele escreve lá, não recebe porque pede mal, pede para o próprio deleite. Pedindo assim, não vai receber para o próprio deleite. Não tem uma finalidade proveitosa, entendeu? Então, todos aqueles que desejarem o Espírito Santo, você vê, não tem impedimento. Se já, mesmo as pessoas pedindo mal, já é a vontade de Deus dar o Espírito Santo para aquele que crê, para aqueles que pedem, certo, corretamente. Dá o Espírito Santo, mesmo as pessoas que são ímpias. Quando o filho lhe pede algo, o pai não lhe dá um escorpião. Não dá algo para causar dano para essas pessoas. Daí ele fala, quanto mais o vosso Pai Celestial, se vos pedirem, ele vos dará o Espírito Santo de Deus. Então o desejo do coração de Deus era que todos, a humanidade, fosse cheia do Espírito Santo. Tivesse o Espírito Santo permanente, morando nelas. Mas isso é para quem crê, né? Isso é para quem nasceu de novo, né? Isso é uma dádiva celestial muito linda, né? Então a gente já vai começar a juntar as coisas. Jesus fala desta promessa, a gente vê a liberalidade que Deus tem para dar o Espírito Santo de Deus, para batizar a pessoa com o Espírito Santo de Deus. Deus tem uma liberalidade tremenda, porque a gente sabe que quem batiza é Jesus Cristo que batiza. João falou isso lá. Eu batizo com água, mas vem aquele que depois de mim, que vos tem um poder do que? De batizar com o Espírito Santo. Entendeu? Então Jesus batiza. Então o Pai é da vontade do Pai, que todo seja cheio do Espírito Santo. Agora vamos aqui, no final, a gente já está em Lucas, vamos ler lá no último capítulo e último versículo de Lucas, do Evangelho de Lucas. Último capítulo e último versículo do Evangelho de Lucas. Capítulo 24, versículo 49. Último capítulo e último versículo do Evangelho de Lucas. Olha o que diz, que coisa linda. Vou ler do 48 e 49, tá? Versículo 48 e 49. Diz assim, vós sois testemunha destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus ali antes dele subir aos céus ali, ele fala para eles, permanecer na cidade, até que seja do alto revestido de poder. E ele diz o que? Que é a promessa do Pai. A gente vai ver lá em Atos, Jesus descrevendo, a gente vai ler lá, Jesus falando sobre a promessa do Pai. A promessa do Pai é o batismo com o Espírito Santo. Revestimento de poder também é o que? É o batismo com o Espírito Santo. É tudo a mesma coisa, tá? O batismo com o Espírito Santo. E aqui ele fala, permanecei na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Mais ou menos isso aqui, vamos ver quantos dias durou isso aqui, ó. Jesus aqui, quando está dando essas recomendações para ele aqui, a Bíblia diz que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele permaneceu ainda 40 dias, dando instruções para os apóstolos. 40 dias ele permaneceu. E a gente sabe que o batismo do Espírito Santo, ele veio logo que se cumpriu os dias de Pentecoste. Quando se terminam os dias de Pentecoste, que os dias de Pentecoste eram 7 dias de festa. E ele iniciava-se 50 dias depois da Páscoa. Jesus, ele morreu aonde? Não foi na Páscoa? Jesus, Cordeiro Pascual? Foi entregue sexta, sábado e domingo, né? E domingo ressuscitou. Entendeu? Então, no dia da Páscoa ali, que Jesus ele foi morto. Então, da Páscoa até o início da festa do Pentecoste, é 49 dias. Quando se completa 50 dias, dá-se início a 7 dias de festa dos dias de Pentecoste. Entenda isso. Então, depois que se completa os 7 dias das festas de Pentecoste, foi que veio o derramar do Espírito Santo. Então, mais ou menos, ó, entre essa promessa aqui, que Jesus ficou 40 dias, né? Então, da Páscoa, que ele foi morto, depois ele ficou 40 dias, você conta aí 40 dias, aí depois dos 40 dias, você conta mais até 57 dias, porque daria até o primeiro dia da festa 49 dias, então dá 9 dias mais 7 dias de festa, dá 16 dias. Mas os 2 dias lá que Jesus, 3 dias ali entre a morte e a ressurreição de Cristo, coloca aí, vai 20 dias. 20 dias. Normalmente eles perseveraram em oração cerca de 20 dias. Até entre essa promessa aqui de Jesus, que ele tinha que ficar na cidade, até que do alto seja revestido, até vir um revestimento do poder mais ou menos, foi uns 20 dias.
que eles aguardaram ali em oração, no cenáculo ali, perseverando a cada dia. Tinha mais de 500 e quando veio derramar lá só tinha uns 120 só. Os outros, ó, não perseveram não até o fim. A bênção estava no fim. Entendeu? Então, essa é uma matemática para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Então, mas é interessante que ele falou, permanecei até o que seja revestido. Ele já falou, já vai. Não, seja cheio, recebeis o Consolador, o Espírito Santo, o revestimento de poder, aí depois vocês vai fazer a obra. Você entende que então já é da vontade de Deus? Então, antes que a gente venha fazer a obra de Deus, ele o que? Nos batizar com o Espírito Santo? Ele nos revestir do poder dele? Entendeu? Para a gente não estar sozinho, para a gente não estar sem consolo, para a gente não estar, sem memória. Porque lembra que Jesus falou? Que o Espírito Santo vos fará lembrar daquilo que tem aprendido. Para que vocês possam pregar, quando quiserem encurralar vocês ter o que saber responder. Então o Espírito Santo vai ser, ele que vai falar na vossa boca, ele que vai fazer vocês lembrar, ele que vai conduzir, ele que vai dar coragem para você. Por isso que tanto lá em Coríntios fala, não recebeste um espírito de covardia, mas o quê? De ousadia, um espírito de coragem, um espírito de intrepidez. Amém? Vocês estão aí? Se estiver aí, dá um joinha, não sei lá se tá. Eu acho que tá. Sei lá se tem alguém. Dá um joia se tiver alguém aí. Tem alguém aí? Dá um glória. Então espero que vocês estejam entendendo isso. Vamos ler lá em Deuteronômio, só para vocês entenderem sobre a questão do Pentecoste, que a gente vai falar alguma coisinha de Pentecoste aqui, que eu acho que muita gente não vai gostar não, do que a gente vai falar aqui, se der tempo. Mas abre lá em Deuteronômio, capítulo 16, que tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui. Só que muitos não vão gostar não. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 13, diz assim, ó. A festa dos tabernáculos celebrarás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Alegrar-te-á na tua festa, tu e o teu filho e a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita e o estrangeiro, o órfão, a viúva que estão dentro da tua cidade. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de te abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolhera, na festa dos pães asmos, que é a Páscoa, né? Na festa das semanas, que é a festa dos tabernáculos, e nas festas da semana, que é a festa do Pentecoste, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Então, essas eram as 3 festas anuais, onde todo Israel, no contexto geral, obrigatoriamente tinha que participar. A Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa dos tabernáculos, né? Só que o que a gente vai falar aqui é a festa dos Pentecostes. Então, a gente já viu ali que, só para vocês entenderem, a festa do Pentecoste, ela se iniciava 49 dias depois da Páscoa. Depois da Páscoa, conta 49 dias, aí depois, quando eram 50 dias, começava a contar 7 dias de festa do Pentecoste, tá? Foi o que vai acontecer, que a gente vai ler aqui em Atos dos Apóstolos. A gente vai abrir lá em Atos dos Apóstolos. Né? É o que vai acontecer. Glória a Deus. Eita, coisa linda. Atos dos Apóstolos. Abre em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 primeiro. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Espero que vocês tenham entendido essa questão aí do Pentecoste, que tem muito a ver com o que está acontecendo aqui. Atos capítulo 2, versículo 37, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outro é a promessa, para os vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar.
Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então aqui, eu comecei de trás para frente, tá? De trás para o início, tá? Aqui, quando houve o derramar do Espírito Santo, algumas pessoas lá viram tudo aquilo lá e compungiu o coração deles. Eles demonstrou que eles queriam se arrepender, que eles desejavam também ser um discípulo de Jesus Cristo. Aí perguntou para os apóstolos: o que devemos fazer? Eles falaram: arrependei-vos, convertei-vos e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na água, né? Seja batizado para a remissão dos vossos pecados. E vocês vão receber um dom do Espírito Santo. Então ele já faz uma promessa, já existe uma promessa para aquele que nasce de novo. Pelo menos um dom, já existe essa promessa de receber o Espírito Santo de Deus na vida dessas pessoas. Então, você vê, são promessas que existem na vida de todo aquele que crê. Entendeu? Receber o Espírito Santo de Deus e ter um dom. Lá em Efésios também, 1,13, ele vai falar: após credes, que depois que vocês creram, foram o quê? Selados com o Espírito da promessa, que é o selados com o Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo. Foram batizados com o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo. Depois do quê? Que creram. Então a promessa para aqueles que crê futuramente é o quê? Para aqueles que crê, receber o Espírito Santo de Deus. Está lá em Éfesos, capítulo 1, versículo 13, está escrito isso, tá? Que depois de crer, receber o quê? O selo, que é o quê? O batismo com o Espírito Santo, receber o Espírito Santo de Deus. Está bem claro, então. Então a promessa que Jesus, que a gente leu lá em João, é o quê? É aqueles que crê em Jesus Cristo, receber o Consolador, que é o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, a promessa do Pai, ser cheio do Espírito Santo. É tudo tem a ver o quê? Do Espírito Santo fazer morada nas nossas vidas. É tudo a mesma coisa, tá? Então, para que entenda. Então, todo aquele que crê vai receber o Espírito Santo de Deus. Acabou. Diferentemente, é como que vai ser o recebimento de dons espirituais. Isso aí é totalmente diferente. Mas na questão, no quesito ter o Espírito Santo, a promessa é para todo que crê. Isso está muito claro aqui, tá? Mas vamos voltar uma página para trás aí só. Atos capítulo 1. Glória a Deus. Diz assim, ó. Atos capítulo 1. Versículo 3 em diante. Diz assim: a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. É a mesma coisa que a gente leu no último capítulo, último versículo lá de Lucas, tá? Que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. A qual disse ele: de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então aqui, ó, cadê aqui atrás? Vamos ver onde que está aqui, ó. Aqui, ó. No versículo 3, vamos ler aqui de novo, versículo 3, ó. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Tá vendo? 40 dias, que a gente falou quando a gente estava lendo o texto passado, lá em Lucas. 40 dias. Aí no 5 ele fala: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. É aquela continha que a gente fez, 40 dias. Aí você conta até o início da festa do Pentecoste, que é mais 9 dias, inicia mais 7 dias, mas daí por volta de uns 20 dias a igreja foi cheia do Espírito Santo. Aí passa aqui, aí. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaurarás o reino de Israel? Respondeu: não vos compete conhecer tempos e época, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eles veem indagar Jesus: será esse o tempo que restaurará Israel? Mas Jesus não falou, não se preocupa com isso. Se preocupa com o problema, não se preocupa que se Israel está sob o domínio de Roma, não se preocupa com as outras coisas não. Se preocupa o que? Em receber o Espírito Santo,
que é o que? O revestimento de poder. Ele falou, Jesus corta na hora e fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esquenta não. Ó que o poder pegar vocês não vai nem querer saber mais das outras coisas, porque o Espírito Santo testificará das coisas de Deus, das coisas de Jesus Cristo. Lembra que Jesus falou? O Espírito Santo, quando ele vier, vai glorificar Jesus Cristo. Para que o Pai seja glorificado e conhecido. Vai falar das coisas de Deus, o Espírito Santo de Deus. Então ele igreja, é uma coisa gostosa. Você vai ter mais cuidado das coisas de Deus. O problema é se ele não tiver, essa inspiração dele não tiver, aí é complicado. Mas ele falou, não se preocupe com as outras coisas. Esteja na condição, o quê? De não se ausentar de Jerusalém, até que vocês sejam o quê? Revestidos do poder. Acabou. E eles o quê? Obedeceram esse mandamento que Jesus fala. E se eles não tivessem obedecido? Eles teriam ficado cheios do poder? Eles teriam sido batizados com o Espírito Santo? Não, que a gente vai ver, entendeu? Que lá no final de Coríntios vai falar. Entendeu? Era mais de 500, mas aqui a gente só vai ver o que? Cerca de 120 pessoas sendo cheias do Espírito Santo aqui, revestindo. Talvez tem gente que persevera um dia na oração, 2, 3, aí desiste. Entendeu? Mas aqueles que perseverou, segundo a palavra do Senhor, estejais em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder, foram cheios. Então, a vitória, tá vendo? Está na obediência de Jesus Cristo. Entendeu? É pedir certo e estar no lugar certo. Aleluia. Agora vamos lá onde o povo gosta. Aleluia. Atos capítulo 2. Vamos pular um pouco aqui, senão a gente sai pregando. Atos capítulo 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Entenda essa palavra. Ao cumprir-se os dias de Pentecoste. Cumpriu o dia de Pentecoste. Está claro, está escrito aqui, cumpriu. E que dia de Pentecoste era esse aqui que se cumpriu? Tinha se cumprido 7 dias de festa. Era a festa da colheita, onde eles traziam as primícias para o Senhor. Então, cumpriu os 7 dias. Então, esse derramar aqui, um veio no 6º dia da festa de Pentecoste. Um veio no quinto dia da festa de Pentecoste. Não veio no 2º dia da festa de Pentecoste. Não veio no 7º dia da festa de Pentecoste. Tinha se cumprido, tinha finalizado a festa de Pentecoste. É o que está escrito aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios, que é o batismo com o Espírito Santo e revestimento do poder. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, no sentido de nacionalidade, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eita glória! Tem gente que fala que isso aqui, essa questão aqui do batismo no Espírito Santo, é uma língua que é uma língua como se fosse a língua do anjo, que não tem interpretação. Mentira isso aí que fala, é mentira. Porque a gente vai ver que essas línguas que eles falavam aqui, elas eram línguas de nacionalidades. E tinha o que? Interpretação sim. Aqueles que ouviam na própria língua entendia. Entendeu? Agora, se aquele que falasse em língua tivesse o dom de interpretá-las, ele também entenderia. Então é línguas de nações, não tem nada de língua de anjo aqui não, tá? Tem nada de língua de anjo aqui. E dá uma controvérsia danada aqui. Entendeu? E a gente vai ver aqui dentro do contexto, isso aqui que é claro. Então, o que está acontecendo aqui é o batismo com o Espírito Santo que está acontecendo aqui. Não tem como negar que isso aqui não seja o batismo com o Espírito Santo. Acredito que todos creem que isso aqui é o batismo com o Espírito Santo. Entendeu? Então, vou ler de novo o 2 inteiro aqui. Ó. Ao cumprir-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Então, eles ouviram algo acontecendo, né, sobrenaturalmente. Eles ouviram um som de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Não tem fogo aqui, tá? Apareceu línguas como de fogo. Ele está tentando descrever o que de fato aconteceu ali. Então não tem fogo. É línguas como se fosse de fogo. Um comparativo que ele está usando aqui. E pousou uma sobre cada um deles.
todos ficaram cheios do Espírito Santo. E dá aquele mover, né, que todo mundo conhece na igreja, né? E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Eita, coisa linda. Então, ó, não tem fogo aqui, mas tem línguas que dá aquela... Ele tentou descrever aquele fenômeno que aconteceu. Daí todos ficou cheio do Espírito Santo, né? Falando em língua ali. Depois a gente vai ler para baixo aqui que eles achavam que ele estava embriagado, que ele estava doido, que era bagunça, não sei o quê. Mas não era. Ele estava recebendo o revestimento do poder, o batismo com o Espírito Santo. Só quero frisar dentro desse texto aqui, antes da gente passar adiante, né? Porque a gente já deu início lá em Deuteronômio, que a gente leu lá. Se eu perguntar para você, você é pentecostal? O que você vai responder para mim? Que é pentecostal. A maioria vai responder que é pentecostal. Por conta do quê? Por conta que é batizado com o Espírito Santo. Por conta que recebeu revestimento de poder. Mas entenda uma coisa. Pentecostalismo, não tem nada a ver com batismo com o Espírito Santo. Muitos vai torcer o nariz eu falando isso. Mas é a verdade. Pentecostalismo, Pentecoste, não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. Pentecoste foi a festa que a gente leu, o Deuteronômio ali, acabamos de ler. Era a segunda festa das 3 festas anuais que foi dado dentro da lei de Moisés para Israel, que era a festa das colheitas, que era 7 dias de festa das colheitas. E isso não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. A festa lá estava dentro da lei de Moisés, que ele tinha que ir lá dar a primícia e se alegrar depois do fruto que eles colheram, da colheita dele lá, que é a festa das cinquentenas lá, que eles chamavam. Então, Pentecoste não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. Talvez eu diria mais ou menos assim, a gente vê, igreja pentecostal, tal. Igreja pentecostal, tal, nas placas, né? Biblicamente está errado, biblicamente. Porque batismo com o Espírito Santo e Pentecostes tem nada a ver. Só coincidiu que o quê? O derramar do Espírito Santo veio após o que? Concluir o Pentecoste. Mas não tem nada a ver. O que Jesus tinha prometido é o quê? A promessa do Pai é o quê? Seria o quê? Cheio do Espírito Santo. Que receberia o quê? O Consolador. Essa foi a promessa de Jesus Cristo. A questão do Pentecostes já é dentro da lei de Moisés. Você entende? Então, Pentecostes não tem nada a ver. Então, se você perguntar, você é pentecostal? Não. Porque pentecostal tem a ver com Israel. Festa de colheitas lá deles, lá das primícias lá, depois que se alegrava, os 7 dias de festa. Tem nada a ver com a igreja cristã, Pentecoste. Então, eu diria o quê? Se a pessoa se intitula que é pentecostal, está errado. Tem nada a ver. Lembra que Paulo ele escreve lá em Gálatas, aquele que quer se circuncidar está obrigado a guardar toda a lei, só que de Cristo te desligaste. É cair de Cristo. É abandonar Cristo para querer seguir o quê? Os rudimentos da lei. Essa é a verdade. Entendeu? Muitos talvez não vão gostar, mas é a realidade da Bíblia. Então, a igreja é o quê? Ela é batizada com o Espírito Santo. Foi aquilo que João Batista falou. Eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo de Deus. Isso aqui vai dar polêmica. Por quê? É verdade. É o que está na Escritura. Vai falar para um judeu, somos pentecostais. Ele vai dar risada de nós. Porque ele sabe o que é ser pentecostal. Ele sabe que Pentecoste tem a ver com a ordenança de uma das festas anuais do povo judeu de Israel. Tem nada a ver. Nem Jesus prometeu que a gente ia ser pentecostal. Jesus não prometeu isso. Jesus prometeu que a gente receberia o Consolador, o Espírito Santo. A gente seria revestido de poder, cheio do Espírito Santo. É isso ele prometeu. Entendeu? Então, Pentecoste tem a ver com Israel, não tem a ver com a igreja, tá? Entendeu? Coincidiu ali que, ao concluir o dia de Pentecoste, veio o derramar do Espírito Santo. Espero que vocês tenham entendido isso, tá? Porque às vezes a gente não pode tomar para nós um título, algo que não tem a ver conosco. Tem a ver conosco é o batismo com o Espírito Santo. É assim que nem a Páscoa. Nós, gentios, nós não comemoramos Páscoa. Essa é a realidade. Por quê? Lê lá, está escrito em Êxodo. Nenhum estrangeiro comerá da minha Páscoa. Até sujeito a morrer, se comesse da Páscoa. Está escrito lá, nenhum estrangeiro comerá da minha Páscoa. Mas para vós, Israel, é esse mandamento perpétuo. Para Israel, não tem nada a ver conosco. O que tem a ver conosco, a ceia. A ceia que o Senhor deixou. Isso tem a ver conosco. Entendeu? Tem coisa que tem a ver com Israel. E a gente não pode tomar para nós
uma coisa que Deus não deu para nós, não foi para nós. Isso aí. Amém? Espero que vocês tenham entendido isso aí, tá? Muito claro. Talvez vocês nunca ouviram falar isso aí, entendeu? Mas é o que está escrito na Bíblia, né? Então, ser cheio do Espírito Santo, glória a Deus. Isso aí. Vamos prosseguir. Atos capítulo 2, versículo 5 em diante. Diz assim: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Ele estava falando na língua materna desse povo através do mover do Espírito Santo, que eles tinham ficado cheios do Espírito Santo, que eles tinham sido batizados com o Espírito Santo. Então, na capacidade do Espírito Santo, eles falavam, esses discípulos falavam na língua materna desses israelitas, judeus, que moravam em outros países. E ele falou: não, como pode? Vamos continuar lendo aqui. Somos partos, ó. Eles moravam lá, ó, partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Olha tanta nacionalidade, hein? Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus, e através dessas línguas, na capacidade do Espírito Santo dava para eles, ele fala: como conseguimos? Eles estão falando na nossa própria língua materna, e eles falavam em línguas, na língua materna deles, grandezas de Deus, falava coisas sobre Deus, engrandecendo a Deus, exaltando a Deus, falava coisas que exaltavam o nome de Deus ali. E eles ficaram tudo admirados. Falou: peraí, essas pessoas não têm estudo, eles não conhecem a nossa língua materna. Então ali foi um sinal para os incrédulos, um sinal para aqueles que não eram ainda da igreja cristã ainda. Ali, o batizar com o Espírito Santo, derramamento de poder. E eles ficaram assim, só que se dividiram. Alguns já falaram: opa, isso aí estão bêbados. Ó, no 12. Todos atônitos e perplexos interpelaram uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombavam e diziam: estão embriagados. Então, uns ficavam assim, querendo entender aquele fenômeno que estava acontecendo, daquelas pessoas ali iletradas, mas cheias do Espírito Santo, falando no idioma materno, de países distantes lá. Eles ficaram assim: como pode? Ficaram meio admirados e perplexos. Enquanto que outros começavam a zombar daquilo ali. É o que acontece hoje na igreja. As pessoas estão falando em língua na igreja, alguém passa na rua ou vai visitar, eles zombam, acham que está doido, acham que está embriagado o crente, mas não está embriagado. Eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. É um dom aquilo, de falar em uma outra língua de outra nacionalidade. Entendeu? Por quê? Porém zombavam, dizendo: estão embriagados. Por quê? Esses aqui, se você for analisar dentro do contexto, esses que zombavam, talvez não estava sendo falado na língua deles. Tipo assim, se ele estava falando aqui, ó, na língua daqueles que era da Frígia, entendeu? Aquele que era da Panfilha, ele não entendia o que esse estava falando na língua da Frígia. Falava, ele não entendia, entendeu? Mas quando falava no idioma dele, do Egito ali, aquele que era do Egito, quando falava no idioma do Egito, o que era do Egito entendia o que aquela pessoa estava falando, entendeu? Mas ao ponto que aquele que era da Mesopotâmia não entendia o que estava falando na linguagem do Egito, você entendeu? Então uns pegou e falou: não, estão embriagados, e zombaram. Aí então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, ou seja, sendo 9 horas da manhã, no nosso entendimento aqui, entendeu? Ele falou: esses homens não estão embriagados, como vocês estão pensando que eles estão embriagados. Eles não estão. Mas o que ocorre, o que está acontecendo, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígio em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Ou seja, Pedro ele fala, olha, o que está acontecendo no vosso meio, vocês não lê a Torá, vocês não lê aí a Bíblia de vocês, aí vamos dizer assim, né, a Torá? O que profetizou Joel? Que nos últimos dias derramaria do Espírito Santo dele sobre toda a carne, e haveria o que? Profecias, línguas, tudo isso aí. Então o que aconteceu aqui em Atos capítulo 2 é o que Joel profetizou. Ou seja, o que Joel profetizou lá em capítulo 2 de Joel lá, foi o quê? O batismo com o Espírito Santo, foi o que Joel profetizou. Joel profetizou o batismo do Espírito Santo que começou a ocorrer aqui em Atos capítulo 2, depois que Jesus subiu, depois de 40 dias, depois da festa dos Pentecostes, veio o quê? O derramar do Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo. Então Joel já profetizou o batismo do Espírito Santo há muitos anos atrás, ó. Joel profetizou o batismo com o Espírito Santo. Por mais que alguns falam que esse aqui não é o batismo com o Espírito Santo. Entendeu? Eles falam que é falar de uma língua que não tem interpretação, eles querem dizer que é uma língua do anjo. Que eles querem dizer. Mas diante do Evangelho não é verdade isso. A língua que eles falavam era a língua de nações, nacionalidade. A língua se tornava estranha para aquele que não estava sendo falado aquela língua para a nacionalidade dele. Para a língua dele. Então ele não entendia. Então para ele aquela língua se fazia estranha. É que nem aqui, se eu falar em brasileiro para um japonês, a minha língua vai ser estranha para ele. Ele não vai compreender o meu idioma. Salvo se Deus der para ele o dom de interpretar a língua. Ou se eu falar em língua e eu tiver o dom também de interpretar a língua, eu vou falar e vou interpretar aquilo que eu estou falando, para a edificação de ambos. Então esse é o sentido quando a Bíblia diz. Entendeu? Na língua estranha. A gente vai ler outro texto, dentro do contexto, que a gente vai observar muito bem isso aqui. Então aqui é o batismo com o Espírito Santo que está acontecendo aqui em Atos dos Apóstolos. Agora só para a gente provar, porque aqui um fala, né, que é o batismo com o Espírito Santo. A gente só vê no Atos capítulo 1, Jesus promete aqui, ó, porque 1, versículo 5, que ele diz, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então depois desses dias, o que veio? Veio isso aqui. Não muito depois desse dia, veio o quê? Veio isso aqui, revestimento de poder. É o batismo do Espírito Santo, é a mesma coisa. Mas só para a gente deixar mais claro isso, que sempre tem alguém que vai querer colocar dúvida, né, no Evangelho. Vamos lá, capítulo 10 de Atos. Só um pouquinho para frente, depois nós voltamos. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, vamos aqui, versículo 15 em diante. Não, Atos capítulo 11, versículo 15 em diante. Diz assim, Atos capítulo 11, versículo 15 em diante. Diz assim, quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Aí quando isso acontece, olha o que Pedro ele lembra, o texto diz, então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom, tá vendo? Ó, batismo com o Espírito Santo é um dom que a pessoa vai receber, o que a gente leu lá no capítulo 2 de Atos. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então é o batismo com o Espírito Santo que acontece em Atos 2. Então essa outra interpretação aí, que aqui não seria, que o batismo com o Espírito Santo é uma língua que não tem quem compreenda, só Deus que pode compreender, é verdade diante da Bíblia, que o que está acontecendo no capítulo 2 aqui de Atos, eles falaram em língua, ficaram cheios do Espírito Santo, revestido do poder, e essa língua tinha interpretação, essa língua aqui, era a língua de nacionalidades, tá bom? Isso é muito claro. E essa promessa aqui é para todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados e entregaram, se converteram a Cristo Jesus. É o quê? Ser batizado nas águas e receber o quê? O dom do Espírito Santo de Deus. Tem gente que é batizado com o Espírito Santo de Deus, como ali a Cornélio, a família, a casa de Cornélio, primeiro receberam o batismo com o Espírito Santo, para depois serem batizados nas águas. Então não tem uma ordem assim, entendeu? Primeiro tem que ser batizado na água para depois receber o Espírito Santo. Não existe isso aí. Biblicamente, isto não existe. Amém? Vamos lá em Coríntios, um pouquinho mais para frente, lá em Coríntios, tá?
Vamos lá em Coríntios. Vamos lá em Coríntios. Eita, essa igreja aqui tinha dom, hein? A igreja de Coríntios tinha praticamente todos os dons espirituais. Essa igreja tinha. Coríntios capítulo 14. Diz assim, Coríntios capítulo 14. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o que profetizar. Pois quem fala em outra língua, presta atenção, pois o que fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistério, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, entenda bem, tá tudo dentro do contexto, tá? O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja, porque está falando na mesma linguagem da pessoa. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se a interpretar. Está dentro do contexto aqui, para que a igreja receba edificação. Porque se eu falar em língua na igreja, se nós falarmos em língua na igreja, não sendo na nacionalidade das pessoas que estão ali presentes, não edifica elas. Nós somos edificados, mas elas não. Mas se eu falar em língua e se eu também interpretar a língua que eu estou falando, então todos seremos edificados. Então, não tem como a gente tirar do contexto, querer pegar o 2 aqui, o capítulo 2, o versículo 2 do capítulo 4, pois quem fala em outra língua não fala ao homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistério. É lógico, se eu falar aqui em japonês, para quem não entende o japonês, o único que entende isso aí é Deus. Para essa pessoa, para esse japonês, é como se eu falasse em mistério, estou falando em mistério. Só Deus que entende. Essa é a realidade aqui. Então, isso aqui está tudo dentro do contexto. Então, eu não posso isolar um versículo do seu contexto. Aí gera um monte de pretexto. Você entendeu? Entenda bem. No 6, capítulo 14, versículo 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta, a citara, quando emite som, se não os derem bem distinto, como se reconhecerá o que se toca a flauta ou a citara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizes? Porque estareis como se falasse ao ar, não edifica ninguém. Então ele diz o quê? No 9, vou ler de novo, só para você entender. Palavras compreensíveis. Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, então Deus deu um dom de língua. E esse dom, ele é interpretativo. Existe o dom também de interpretar essas línguas que se fala, ou a pessoa falar na própria língua da nacionalidade daquelas pessoas presentes também. Se caso não for compreensível, é como estar falando no ar. Edifica só a pessoa, mas as outras pessoas que estão ouvindo, que estão ao redor, não serão edificadas. E para elas se torna estranha a língua. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Então, tem um sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Então, só Deus que vai saber o que está acontecendo. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que diz? Porque tu, de fato, dá bens à graça, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Ele tinha uma variedade aqui de línguas, de nacionalidades, que seja. Aí ele diz, contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras, com o meu entendimento, ou seja, que as pessoas compreendem,
que edifica elas, para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então Paulo fala, se for para mim falar, eu prefiro falar 5 palavras, que as pessoas entendam o que eu estou falando, de que falar o quê? 10.000 palavras em outras línguas, em uma variedade de línguas. Se não tiver intérpretes, se não tiver alguém que interpreta as 10.000 línguas que ele está falando, e se não estiver falando na mesma linguagem das nacionalidades. Então ele fala o quê? Eu prefiro falar só 5 palavras, do que falar 10.000 palavras em línguas que ninguém vai estar entendendo nada, porque aí um vai edificar. Nesse caso não vai edificar ninguém. Está falando no contexto aqui, igreja, culto, ordem no culto. Espero que vocês estejam entendendo. Se estiver entendendo, dá um joia aí se você está entendendo. Você entendeu? Aí ele começa o quê? Organizar a questão dos dons aqui em Atos. Aí olha o que ele vai falar aqui, ó, interessante, ó. Qual que é a serventia do falar em línguas? Às vezes quando não tem uma interpretação, um intérprete ali. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede de homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei, na profecia, falarei a este povo por homens de outras línguas, ó, que era a profecia. E lá no Antigo Testamento já estava profetizado que Deus derramaria esse dom de línguas para os povos. Só que olha o que ele diz aqui, ó, falarei a este povo por homens de outras línguas, tá vendo? É línguas de nacionalidades. E por lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Isso aqui serviria como um sinal. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes. O crente crê. Mas para o quê? Os incrédulos. É um sinal para eles ficarem, o que está acontecendo aqui? O que a gente leu em Atos, lá capítulo 2, que eles achou que eles estavam embriagados e outros ficaram admirados. Peraí, ele está falando a nossa língua materna e eles são iletrados. Entendeu? Para ele se achegar a Cristo. E a gente vai ver que depois, a gente leu lá, ele se achegou, compungiu o coração, perguntou ali para os apóstolos o que eles deveriam fazer. Ele falou, arrependei-vos, seja batizado e vai receber o dom do Espírito Santo. Vai receber o que a gente recebeu. Entendeu? Então, de sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, é sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis louco, que é um sinal para eles, né? Eles vão ficar sem saber, tá vendo? Então é um sinal para o incrédulo isso aqui. Se eles for ler a Bíblia, tanto no Antigo Testamento e no Novo, vai ver que é uma manifestação do Espírito Santo, através do batismo do Espírito Santo, que Deus deu para a igreja. Então não tem como ignorar isso aqui. Se a pessoa lê a Bíblia, por quê? Lembra que Jesus falou? Aquele que ama Jesus Cristo guarda a palavra de Jesus Cristo. Tem prazer em ouvir a palavra de Jesus Cristo. Então, se a pessoa ama Jesus de fato, de verdade, não é apenas um aventureiro, ele vai o quê? Vai ver que isso está na Escritura. Então não vai ser mais um sinal. Ele vai passar o quê? Através do sinal, que era apenas um sinal para o incrédulo vai passar a crer. Entendeu? Mas ele fala, agora, ao ponto que o de profecia já não é para o incrédulo, mas é para quem crê. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem douto ou incrédulo, não dirão porventura que estáis louco? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido, e por todos julgado. Torna-se-lhes manifesto o segredo do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio do povo, daquela igreja, de vós. Por quê? Torna-se manifesto o segredo do coração, porque foi falado em profecia, o que a gente entende de revelação. Então, revelou o segredo dessa pessoa. E essa pessoa fala, não, de fato, realmente, verdadeiramente, Deus está entre esse pessoal aqui. E ele se prostra e adora a Deus. Mas não termina aqui, tá? Vamos aqui, ó. No 26, ele fala sobre a ordem no culto. Que é fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, uns têm salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outro, língua, e ainda outro, interpretação de língua, né? Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, quando muito 3. Então ele está falando assim, uma igreja tem 50 pessoas lá, 50 pessoas falam em língua. Só que o que ele fala? Que não seja o máximo 3 pessoas. Ele fala, para falar em língua, ó, dentro da ordem litúrgica do culto, ele fala, no caso de alguém falar em outra língua,
que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3. Os outros segura. E isto sucessivamente, tipo assim, um de cada vez. Segura aí o dom de língua, fala um de cada vez, você fala sucessivamente. E haja quem interprete. E tem que ter intérprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Fala em espírito ali, mas um bagunça, né? Para não confundir as pessoas, né? Que aqui está falando do culto, da liturgia do culto. Ele fala, mas daí a pessoa vai falar assim, mas se eu estou falando em língua na igreja, como que eu vou saber na hora que eu tenho que me calar, que eu não posso falar mais? É mais ou menos assim, você está andando com o seu carro, tá lá, farol tá verde, né? Você tá indo, farol tá verde, você tá indo. Tipo, tem intérprete de língua. Você já identificou que tem intérprete de língua. Então você tá falando, tá dando lugar e tá falando, alguém tá interpretando, tem lugar. Farol tá vermelho, tá verde. Farol tá verde, você tá indo, tá falando em língua. Amarelou o farol, o que é? Atenção, você tá falando em língua. Ninguém se manifestou para interpretar a língua, nem você tem um dom de interpretação da língua. Você fica atento, fica com atenção. Não dá lugar até demais, não. Senão você vai atrapalhar a ordem do culto, tá? Entendeu? E aí você tá ali, atenção. Sinal ficou vermelho. O que o carro faz? Você para. O carro para, você para de falar, porque não tem intérprete dentro naquele momento do culto, a liturgia do culto, para você não atrapalhar o culto. Então você fica calado, fala consigo mesmo, em espírito. Entendeu? Fica calado para não atrapalhar o culto. Então, é o que a Bíblia diz sobre a ordem do culto aqui. Ele veio organizar, que estava uma bagunça aqui. Corinto tinha todos os dons, mas estava usando os dons em momentos errados, de forma errada, os dons espirituais. Então, não havendo intérprete, fique calado e fala consigo mesmo. Por quê? O interesse aqui do apóstolo Paulo em ensinar a igreja de Corinto é que todos venham a ser edificados. Não só apenas nós, só a pessoa que fala em língua venha a ser edificado. Não. Todos têm que ser edificados. Por isso que o apóstolo Paulo fala anteriormente, que ele prefere falar 5 palavras de forma que é compreensível que as pessoas entendam, do que ele falar 10.000 palavras em outras línguas. E o apóstolo Paulo fala que ele falava mais em outras línguas de nacionalidades, mais do que todos eles. Mas Paulo ele tinha controle, Paulo ele se controlava, Paulo ele tinha o domínio próprio, e era para eles ter o domínio próprio. Paulo fala assim, tem como se controlar isso aí, tem como ter o domínio próprio isso aí, para não bagunçar isso aí. O apóstolo Paulo ensinou para ele. Agora a gente vai falar que o apóstolo Paulo estava errado, doutrinando eles. Se o apóstolo Paulo falava mais em outras línguas do que todos eles, e o apóstolo Paulo falava que, olha, é melhor você falar 5 palavras para instruir, para edificar, do que você falar 10.000 palavras, não tem intérprete, ninguém entende nada e você só vai edificar a si mesmo. Ou seja, Deus te chamou, você que fala em língua, você que interpreta a língua, para você edificar não somente você, mas edificar o próximo, edificar o corpo de Cristo. Agora, se a gente querer pensar só em nós mesmos, se torna um certo egoísmo, né? Só para vanglória nossa, é um certo egoísmo, e não pensar o quê? Na edificação do nosso próximo. Você entendeu? Então, para não confundir as pessoas e deixar as pessoas sem edificação, só a gente se edificar, então ele coloca o quê? Ordem no culto. Aí vai um pouquinho mais aqui, ó. No 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outro, que esteja sentado, cale-se o primeiro. A pessoa está pregando a palavra de Deus. Prega um de cada vez, ali, o máximo 3 também. Prega ali, pode pregar. Depois dá o outro prega. Enquanto ele estiver pregando, se vier revelação para algum irmão na igreja, a pessoa que está pregando, a Bíblia diz, opa, cala-se. Fique calado, deixa a pessoa passar a revelação, que é o próprio Deus, através do Espírito Santo, passando a revelação naquele momento que Deus quer passar naquele momento, e quem está pregando para. E passa a revelação. Depois que terminou a revelação, continua a pregação. Tudo com ordem e decência. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas a pessoa está pregando, não pode ter a revelação? Pode sim. A Bíblia diz que pode, e é o próprio Deus que se manifesta no querer dele, revela para a pessoa vem, quem está pregando para a pregação, a pessoa passa a revelação, passou a revelação, a pessoa continua pregando ali. 1, 2 ou 3 pessoas pregando aí, um de cada vez. É o que está escrito aqui. Vamos ler de novo. Um está escrito aqui, está escrito, ó. Tratando-se de profeta, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem, e pode julgar ainda. Se, porém, vier revelação a outrem, que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis o quê? Profetizar, todos poderem pregar.
um após outro, para todos aprenderem e serem o quê? Consolados. Porque o interesse de Deus é que todos sejam consolados, todos sejam ensinados, não apenas um. Porque todos poderiam profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas. Outra situação, não vou entrar nisso aqui não. Aqui ele está falando então sobre o que? A liturgia do culto, sobre a ordem na hora do culto, para não ter bagunça, entendeu? Agora, às vezes, tipo assim, que muitas vezes tem a pergunta, que às vezes a pessoa não consegue se controlar, que nem assim, quando a pessoa é batizada pela primeira vez, que ela recebe o dom de língua, só que ser batizado com o Espírito Santo, necessariamente, não precisa falar em línguas, tá? A pessoa é batizada com o Espírito Santo, só que ela não fala em língua. Ela recebeu um dom de mestre, recebeu um dom de cura, entendeu? Recebeu um dom de exortação, entendeu? Recebeu um dom de contribuição, recebeu um dom de presudir, entendeu? Um dom de maravilhas. Ela não fala em língua, entendeu? É que se convencionaram aí que para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, necessariamente ela teria que falar em língua, mas isso não é verdade à luz da Bíblia, entendeu? Porque o dom de línguas é um dom dentro da plenitude dos dons que a pessoa recebe quando ela é batizada com o Espírito Santo, entendeu? Então tem muitas pessoas que é batizada com o Espírito Santo e ela não fala em língua, entendeu? Ela não fala em língua, mas ela é batizada com o Espírito Santo. Ela recebeu outros talentos, outros dons ela recebeu, entendeu? A gente vai ler isso aqui, tá? Tá até no capítulo 12. A Bíblia ela é bem categórica sobre isso aí. Então, ele fala que está sujeito, entendeu? Dentro da ordem de essência. Porque quando às vezes a pessoa recebe esse dom de falar em língua pela primeira vez, olha, ele não controla. Uma que ele não tem nem está preparado para controlar. Porque está se manifestando algo que ele nunca sentiu na vida dele. Está acontecendo com ele algo sobrenatural. Está acontecendo com essa pessoa aí. Então ele não vai se controlar. E não adianta que ele não se controla mesmo. Ele fica até um pouco meio assustado com o que está ocorrendo ali, né? A boca dele começa a falar em línguas variadas, uns recebem variações de línguas, entendeu? E a mente dele está normal, ele está pensando ali, glória a Deus, Deus, o que está acontecendo, não sei o quê, e a língua dele está falando, e ele está pensando ali, às vezes meio amedrontado, meio querendo entender o que está acontecendo ali, e ele é pego por aquele mover, ele vai falando em língua, e até que depois vai cessando, vai acalmando aquilo, vai acalmando, às vezes tem pessoas que ficam tempos ali falando em língua, mas ele não tem esse controle ainda, está acontecendo, se manifestando algo sobrenatural, sobre a vida dessa pessoa pela primeira vez, entendeu? E ali testifica, ali é um batismo com o Espírito Santo, ele começa a falar em línguas repartidas ali, em línguas ali, mas a consciência dele está normal, entendeu? Ele começa a pensar sobre aquilo que está acontecendo ali, manifestando na boca dele, na mente ele está até dando glória a Deus e está saindo línguas repartidas. Ele está falando ali, aleluia, alguma coisa assim, ele está falando com a mente, mas está saindo línguas repartidas. É o que acontece quando a pessoa recebe esse dom de falar em línguas, entendeu? Ele recebe, começa a vir uma quentura nas pernas da pessoa, assim, começa a subir essa quentura assim, dá aquela disparadinha no coração. Quando vê, tá falando em línguas, entendeu? É dar lugar. Tem gente que até reprime isso aí, que fica com medo, né? Começa a esquentar, ele começa a ficar muito leve, parece que a pessoa vai começar a flutuar. É só dar lugar, não ficar com medo, vai receber esse dom aí de falar em língua aí, e vai dar glória a Deus. Então, normalmente é assim. Só que aí depois, já não é a manifestação, assim, quando a pessoa fala em língua, já não é como a primeira vez. É diferente, entendeu? A pessoa vai falando, se ela dá lugar, ela fala em língua. Mas se ela quiser reter aquilo, ela retém. É o que a Bíblia fala, tem um certo controle, entendeu? Está aqui o que a gente leu aqui. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então o espírito dele, o próprio profeta, ele tem o domínio, o controle para edificação. É o que o Paulo fala. Entendeu? Que ele prefere falar 5 palavras do que 10 mil. Então vem o mover, é gostoso. A pessoa quer falar em línguas, entendeu? Mas ele dá aquela segurada, aquela controlada. Você entendeu? Porque às vezes não traz edificação. Agora, diante dos incrédulos, a Bíblia fala que é um sinal para os incrédulos. Entendeu? Aqui já saindo um pouco fora do quê? Da liturgia, da ordem do culto. Entendeu? O que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Eles estavam na praça ou na rua, eles começaram a falar em língua diante dos incrédulos ali, entendeu? E houve tudo aquilo ali. Então é um sinal para o incrédulo, né? Agora, na liturgia dos crentes que crê, existe o quê?
uma ordem, uma decência, existe uma disciplina, existe uma regra para que todos saiam o quê? Edificados, porque é o que a gente vimos. O sinal de línguas é um sinal para o incrédulo, não é um sinal para quem crê. Para quem crê, crê. Assim como o dom de profecia é um sinal para quem crê aqui, para receber aquilo ali. Entendeu? E aquele que entra aqui, que é incrédulo, ele vai ser convencido, através que se torna manifesto o segredo do coração dele. Entendeu? Espero que você esteja compreendendo isso aí. Então, o culto tem uma ordem ali, por isso que ele começa aqui. Que fazer, pois, irmãos, no 26 de 14, 26. Que fazer, irmãos, quando eu vou reunir isso? Um tem salmo, tá vendo? Tem salmo, outro traz doutrina, esse traz revelação, aquele outro traz língua, aquele outro tem a interpretação de língua. Tudo é feito o quê? Para a edificação de todo o corpo de Cristo. Então, isso que a gente conhece como uma liturgia. Tem cânticos, não tem? Os louvores que a gente fala, entendeu? Tem doutrina, tem palavra, profecia, revelação, língua, interpretação, mas tudo tem que o quê? Organizar. Dentro da igreja tem que organizar, porque tem um espaço de tempo para que isso seja feito. Talvez 3 horas, 4 horas, 6 horas, 2 horas. Então, tem que organizar isso aí, para que todos saiam o quê? Edificados. Amém? Diferentemente, você não sai pregando o dia inteiro na rua, hein? Entendeu? Aí é diferente, entendeu? Mas espero que vocês estejam aí entendendo. Aí vamos só voltar aqui no capítulo 13 aqui, onde que muitos vai falar aqui, capítulo 13 aqui de Coríntios, diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, aí que quer falar que essas línguas aqui são línguas de anjos, né? Mas aí ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, entendeu? Se não tivesse amor, nada seria, entendeu? Ele está comparando, ainda que eu tivesse tal carro, ainda que eu tivesse tal coisa, ainda que eu tivesse, isso significa que eu tenho. Ele está usando um comparativo, sabe, assim, de uma coisa assim, não vou dizer assim, impossível, absurda. Ele está usando uma linguagem aqui, que ainda que eu tivesse tal coisa, mas se eu não tivesse o amor, não tem validade nenhuma, ainda que pode falar em língua isso e aquilo, mas se não tiver amor, não vai adiantar. Pode dar os seus bens, o próprio corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, não vai ser salvo. Mais ou menos essa é a ideia. Então esse texto está falando que esse versículo não está falando, ele está usando o quê? Um comparativo. Se ainda ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tivesse amor, entendeu? Mas aqui não está afirmando que fala a língua do anjo não, igreja. Entendeu? Porque o que acontece aqui com o quesito dom de línguas é mais ou menos o inverso que aconteceu na Torre de Babel. Na Torre de Babel, Deus confundiu os homens, né? Cada um ali se viu, Deus repartiu as línguas e eles já não conseguiam se comunicar e eles teve que povoar a terra, segundo a ordenança de Deus que tinha dado lá em Gênesis. Eles tinham que andar e povoar a terra, se espalhar. Não ficar ali naquela Torre de Babel ali. Talvez, possivelmente, para fugir de um futuro dilúvio, alguma coisa assim. Entendeu? Mais ou menos o que acontece é o contrário daquilo. Através dos dons de língua, Deus fala na língua das outras nacionalidades. Entendeu? Tanto, tem gente que fala, recebeu um dom de língua de falar em inglês. As pessoas vão falar assim, mas porque é mais comum, né? Tem escola isso aqui, mas recebe inglês, francês, recebe essas línguas aí também. Entendeu? Quantas línguas não tem na face da terra? E milhares e milhares e milhares de idiomas, igreja. Você entendeu? Então é mais ou menos o contrário daquilo que aconteceu. Entendeu? É que nem assim os anjos. Todas as vezes que a gente vê na Bíblia os anjos vindo e falando na linguagem do ser humano. Falou com Abraão, falou lá com os pais de Sansão, entendeu? E assim por diante. A gente vê o que? Os anjos falando na língua do ser humano. Não, que necessidade? O ser humano falar na língua do anjo. Entendeu? A gente vê sempre o que? O ser humano vindo e passando o recado de Deus através da linguagem do ser humano. Os anjos veio e conversou com Daniel, entendeu? Na linguagem que Daniel entendia, entendeu? Não houve essa necessidade, entendeu? De mudar a língua dos anjos para que o ser humano falasse a língua dos anjos ou entendesse, né? A língua do anjo. Porque ali a própria língua do homem já foi confundida. Ou é essa variação que é hoje, um fala em japonês, outro fala em espanhol, outro fala em inglês, outro fala em português. Foi por conta do quê? Da desobediência do ser humano, lá na Torre de Babel. Que Deus dividiu as línguas do ser humano, para o ser humano não se entender. Aí Deus agora dá os dons
para que realmente o evangelho dele, o quê? Chegasse a esse povo e Deus fosse glorificado na língua desses povos, reagrupando. É o inverso que aconteceu na Torre de Babel, entendeu? Não foi os anjos que fizeram aquela Torre de Babel, não foi a língua dos anjos que foi repartida lá na igreja, entendeu? Então, o que acontece aqui no dom de língua é o inverso lá da Torre de Babel. Simples assim, entendeu? Amém? Que vocês possam estar compreendendo isso aí. Então, é muito claro. Então, a gente vê que aqui dentro do seu contexto aqui, é língua de outras nacionalidades. Não tem nada de língua de anjo, não tem nada de uma língua que não tenha interpretação, entendeu? É estranho a gente ver porque se a gente falar em português para um japonês, para ele vai ser estranho o português. Só Deus que vai entender o que está acontecendo ali ou alguém que saiba as línguas, né? Isso está claro na Bíblia. Isso aí, isso aqui na Bíblia. Vocês possam estar compreendendo isso aí. E dá um glória, aleluia. Aí a gente vai ver aqui só algumas situações onde que houve, né, esse batismo com o Espírito Santo aqui de Deus. Abre aí 8 de Atos. Atos 8, 14. A gente, eu acho que já até leu. Atos 8, versículo 14. Diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em um nome do Senhor Jesus Cristo, que é o batismo nas águas, tá? Então lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo de Deus. Olha lá. Quando os apóstolos soube que Samaria recebeu a palavra de Deus, ele já foi lá para orar para que eles viessem o quê? A receber o Espírito Santo de Deus. Então, os apóstolos foram lá, Pedro, João, é claro, falaram para eles, como lá em Atos 19, Paulo prega aos Éfesos sobre o batismo do Espírito Santo, falou, recebesse o Espírito Santo porventura quando eu creio? Aí ensinou a eles, né, sobre o Espírito Santo de Deus. Então eles descem para lá para que esse povo recebesse o quê? O Espírito Santo de Deus. Então primeiro eles receberam a palavra, se arrependeram, aceitaram Jesus, foram batizados nas águas, mas até então eles não tinham sido batizados com o Espírito Santo ainda. Está vendo? Delongou um certo tempo aqui, uns certos dias aqui, para que isso viesse a acontecer. Mas o fato é, os apóstolos já foi naquela ideia que a gente iniciou. Não, toda a igreja tem que ser cheia. Por quê? O Espírito Santo já desceu. Jesus subiu e o Consolador já desceu. O revestimento de poder já desceu. Aquele que nos concede dom já desceu. Então lhes impuseram as mãos e recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo conceder-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Por meio dele, o dom de Deus, tá vendo? Os dons de Deus, a vocação de Deus não pode ser comprada. Mas por que ele queria comprar? Ele queria se gloriar, ele queria colocar a mão sobre as pessoas e depois as pessoas admirar ele. Não, a pessoa tem o poder de Deus. Isso, tá vendo? Não pode ser comprado os dons de Deus. Isso é gratuito. Isso aí é através da intimidade com Cristo, é através do arrependimento e aceitar Jesus como o único suficiente Salvador e aceitar e guardar os mandamentos dele, entendeu? Então isso é para benefício da igreja, para benefício do corpo de Cristo, para benefício de tantos quantos vão ser alcançados. Só que pessoas, o que eles fazem? Eles querem fazer comércio dos dons de Deus. Eles querem fazer comércio com o batismo do Espírito Santo de Deus que é concedido e derramado. E infelizmente, nos dias de hoje, pessoas fazem comércio da evidência dos dons espirituais. Então, Simão, ele tentou o quê? Comprar. Ele quis comprar com dinheiro. Entendeu? O poder de colocar a mão sobre as pessoas para as pessoas que viessem o quê? Receber o batismo com o Espírito Santo de Deus. E aí ele foi o quê? Reprovado aqui, foi exortado aqui por Pedro, por João aqui, porque você vê? Então, infelizmente, tem pessoas que querem ligar as coisas, quer ganhar dinheiro em cima dos dons de Deus. Isso aqui está muito claro aqui, entendeu? Infelizmente não vai adiante essas pessoas aí, porque querer brincar com o Espírito Santo de Deus, né? Querer associar o santo do profano, não.
Não, vai adiante. Então, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério. Não recebeu. Porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço da iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Aí depois que eles foram exortados, Simão foi exortado, ficou com medo, né? Foi querer pedir para que os apóstolos viessem rogar, interceder a favor dele, para que nenhum mal daquele que Pedro falou viesse que se suceder sobre a vida dele. Você vê? Negócio é sério. E muita gente acaba querendo brincar com os dons de Deus, brincar com os talentos que receberam para edificação, querer colocar dinheiro à frente da obra de Deus, fazer a obra por dinheiro, tá vendo? Por isso que a gente falou, de graça receber, de graça dei. Olha o perigo aqui, de querer fazer dos dons de Deus que recebeu uma fonte de lucro, uma fonte de poder. Olha só o que dá aqui, o perigo que dá. E Pedro virou as costas e caiu fora, entendeu? E só falou para ele: se arrependa e pede perdão para Deus. Talvez ele perdoa. Porque julgais receber os dons de Deus através do quê? De dinheiro. Então, um negócio que é de graça. E as pessoas querem o quê? Pagar, porque ele quer pagar, porque depois ia querer cobrar, né? Cobrar das pessoas para receber, né? Recebe. Cada uma, né? Então, aqui a gente começa a ver. Então, que a promessa, ela é real. É para todo aquele que crê. Você entendeu? Só que elas têm que ser ministradas. Aqui a gente vê que Pedro e João, passou Filipe, batizou na água, só que não deu ênfase no Espírito Santo de Deus, no batismo com o Espírito Santo de Deus. Aí vem Pedro, vem João e dá o ênfase no batismo com o Espírito Santo de Deus e recebe. Então, às vezes, tem pessoas que não receberam o batismo com o Espírito Santo de Deus porque talvez nem saiba que existe o batismo com o Espírito Santo de Deus. Entendeu? E eles ministrou, colocou a mão e eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Mas aqui nem fala se eles falaram em língua, se eles não falaram em língua. Aqui não dá evidência que eles tenham falando em língua. Talvez recebeu um outro tipo de dom, como Efésio, recebeu o dom de falar em língua e recebeu o dom de profetizar. Lá, a gente viu Efésios, capítulo 19, recebe 2 dons quando eles são batizados com o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Vamos lá, vamos correr. Atos capítulo 10, 44, a gente leu já. Atos 10, capítulo 44, a gente já falou um pouquinho aqui. É quando desce o batismo do Espírito Santo sobre a casa de Cornélio, né? Pedro estava a pregar ainda, enquanto Pedro ainda pregava, que tentava fazer eles enxergar que Cristo é o que morreu na cruz, eles foram batizados com o Espírito Santo. Aí deu aquela contenda, que eles não quiseram batizar eles na água, até que eles foram convencidos, né? A batizar eles na água, porque eles tinham recebido também o quê? O batismo com o Espírito Santo ali. Então a gente vê ali claramente. Apóstolo Paulo também, a gente vai ver. 9:17, vamos ver. Está aqui do lado aqui, vamos abrir aqui, que já está aqui do lado aqui. Ali, 9:17. Aqui, 9:17. Então Ananias foi entrando na casa e impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo aqui. Então ele recebeu o Espírito Santo aqui. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que uma escama e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Também foi cheio do Espírito Santo. Entendeu? E a gente vê tudo assim meio próximo da conversão deles. Ele sendo cheio do Espírito Santo, sendo batizado com o Espírito Santo de Deus, nasceu de novo, se arrependeu, se converteu a Cristo, tirou todos os impedimentos, entendeu? Creu no Espírito Santo de Deus, se abriu e é batizado com o Espírito Santo de Deus. Agora vamos lá. Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Rapidamente aí, para a gente estar encerrando. 1 Coríntios capítulo 12. Porque a maioria acredita que
batismo com o Espírito Santo seria só falar em línguas, mas biblicamente não. O falar em língua é apenas um dom dentro do batismo do Espírito Santo. É apenas um dom só. Primeiro Coríntios, capítulo 12. Achamos. Versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros do corpo. Então, todos, a igreja, todos que se compõem o corpo de Cristo. E nós individualmente somos apenas um membro do corpo de Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolo, segundo lugar, profeta, terceiro lugar, mestre, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas. Está falando de dons aqui, ó. Porventura, são todos apóstolos? Não. Ou todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Isso aqui a gente está falando de dons, tá? Ou operadores de milagres? São todos? Não. Tem todos dons de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam-nas todos? Não. Entretanto, procurar com zelo os melhores dons. Então, para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, necessariamente, ela não tem que falar em línguas. Porque nem todos falam em línguas. Recebe uma variedade de dons. Um outro dom, que nem, ó, interpretação de línguas. Todos interpretam a língua? Não. Todos falam em língua? Não. Todos têm o dom de curar? Não. Tem gente que é batizado com o Espírito Santo e tem o dom de cura. Vai se manifestar esse dom quando ele orar e a pessoa ser curada. Entendeu? Mas necessariamente, para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, ela não precisa falar em línguas. Entenda bem isso aí, tá? Porque o que tem de crente frustrado, querendo falar em línguas, e o Espírito Santo não quis dar para ela ainda o dom de falar em língua, e ela acha que ela não é batizada. E aí ela vai pensar que ela não é salva. Você entendeu? E ela vai ficar entristecida, porque ela foi ensinada que para ter o Espírito Santo, ser batizada com o Espírito Santo, ela tem que falar em língua. Mas isso não é verdade. Ela pode ter recebido um outro dom. Tem uma variedade de dom, igreja. Aqui, ó. Sobre os dons. Vamos ver sobre os dons aqui, ó. Acho que está no 13. Tá no 12 aqui, no começo do capítulo 12. Vamos ler. No começo do capítulo 12 diz assim, ó. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabei que outrora, quando eram gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eram guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Aqui, ó. A pessoa só tem a palavra da sabedoria. Talvez ela não tenha língua. Ó. Porque a um é dado ao Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o Espírito, o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dom de curar, a outro, operações de milagre, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, é um dom, a um, variedade de língua, a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só. É o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as conforme lhe apraz, a cada um individualmente. Então isso aqui são dons, entendeu? É o fruto, é o resultado do batismo do Espírito Santo. É uma variedade de dons, só que ele dá o quê? Individualmente, visando um fim proveitoso, conforme o Espírito Santo quer dar para aquela pessoa, o dom. Então, não é porque a pessoa não fala em língua que ela deixou de ser batizada com o Espírito Santo, não. Isso aqui tem alguns dons, mas tem mais dons do que esse, tá?
Tem esses dons, tem dons ministeriais, que a gente sabe que é mestre, pastor, entendeu? Evangelista, missionário, entendeu? Tem esses dons ministeriais, tem os dons de manifestações e de serviço, você entendeu? Então, não, aquele que às vezes ele recebeu o dom da sabedoria, o dom de mestre, discernimento de espírito, não precisa ficar triste. Essas pessoas também receberam o Espírito Santo, foram batizadas com o Espírito Santo, não falam em língua. Entendeu? Mas é batizado também no Espírito Santo de Deus. Entendeu? Porque tem muitas pessoas tristes, magoadas. Aí sobe monte, e desce monte, e se martiriza para querer falar em línguas. Só que depois que receber, vai ver que ele vai ter que saber administrar esse dom também. Fazer bom uso desse dom também. Senão, ele pode o quê? Escandalizar com esse dom, se ele não usar corretamente esse dom também. Então, todos os dons geram uma certa responsabilidade para aqueles que têm. Porque a pessoa recebe um dom, está no controle. Se ele quiser enterrar o dom, o talento dele, vai fazer o quê? Para a própria condenação dele, ele vai fazer isso aí. Porque cada dom existe uma responsabilidade. Imagina a pessoa recebe o dom de cura, né? Ele vai querer sair de madrugada, ou ir no hospital, ou tocar no leproso, tocar na pessoa que está doente com a enfermidade que ela é contagiosa. Ele vai querer fazer isso? Ou vai ficar com medo? Tá. Então tem uma administração do dom. Ele vai ter que dar conta, vai ter que dar responsabilidade daquele dom. É que nem a Bíblia diz lá, nas cartas. Não tornei muitos de vós mestres, porque sobre vós está um juízo muito mais severo sobre o mestre. Porque o mestre ele pode querer negligenciar o conhecimento. Ele pode se omitir, vai ser cobrado. O dom está com ele, só que ele não fazer uso do dom vai ser cobrado. Assim também, todos os outros dons, o dom da palavra, o evangelista, todos os dons vai ser cobrado diante de Deus, se ele enterrar o talento. Entendeu? Então é uma grande responsabilidade, porque muita gente às vezes quer o dom espiritual, só que ainda o Espírito Santo não deu, porque não vê o que é um fim proveitoso. Porque às vezes a pessoa pega o dom e começa a retrair com aquele dom. Muitas pessoas que recebeu o dom, ele retrai o dom, ele vai lá e enterra o dom. Por conta da timidez, por conta do medo, ele retrai o dom. E sobre dá uma responsabilidade, já vai ter uma cobrança naquele grande dia, se ele multiplicar esses dons aí. E quem vai fazer é o Espírito Santo que vai fazer, é Cristo que vai fazer o milagre. Aquilo que ele falou, fareis obras como eu fiz e até obras maiores. Só que quem faz é Jesus. A única coisa que a gente não pode ter o quê? É medo, é timidez, a vergonha, entendeu? E nem se corromper, nem corromper o dom. Isso não, entendeu? Porque depois que uma pessoa vai ser orada, a pessoa é curada, entendeu? Essa pessoa vai querer te admirar excessivamente, e aí como é que faz? Tem gente que depois vai lá e tira o dinheiro dela. Aproveita e extorca o dinheiro dessa pessoa. Por quê? Porque Deus se manifestou através do dom naquela igreja. Eu já vi situações do Espírito Santo começar a operar dentro da congregação, dentro do ajuntamento de pessoas da igreja. E aí depois as pessoas motivadas, Deus lá revelou a vida de alguém. Deus falou ali que vai curar isso, aquilo. E as pessoas começaram a tirar dinheiro. Começar a passar salva, vão tirar uma oferta. Aí Deus, conforme Deus agiu, depois a pessoa ia lá e tirava a oferta. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Tirando proveito da manifestação de Deus, que é gratuita na igreja, para tirar dinheiro do povo. Infelizmente, tem gente que faz isso. Mas naquele grande dia vai acontecer o quê? Está Mateus capítulo 7. Senhor, no teu nome não curamos, no teu nome não expulsamos demônios, no teu nome não fizemos sinais e maravilhas. Fala, apartai-vos de mim, operários maus. Você entendeu? Então, cada um vai dar conta. Então é uma grande responsabilidade. Porque muita gente às vezes quer receber dons de Deus, ou de cura, ou falar em língua, interpretação, ou dom de revelação, para ela ser vista. Entendeu? Para ela ser gloriada. Para ela se exaltar. Entendeu? Para ela achar que ela é mais crente que os outros. Mas não tem nada a ver. Não é mais crente que ninguém, não. Entendeu? É responsabilidade. Dons é responsabilidade e cada um dará conta. Não é para vanglória, não. Não é para edificação própria, não. É para edificação do todo o corpo que compõe a igreja. É o que a gente leu em 12 aqui. Entendeu? Nós somos apenas um membro que compõe o corpo de Cristo. Na totalidade. Somos só um membro que compõe o corpo. Entendeu? Se um sofre, todos sofrem. Se tudo está bem, tudo está alegre, tudo está bem. Então, é para isso que é os dons de Deus. Para a edificação do corpo cujo Cristo é o cabeça desse corpo de Cristo. Então, que venhamos entender, primeiramente, o quê? Que o batismo com o Espírito Santo
é prometido para todo aquele que crê. Receber o Espírito Santo fazer morada na vida daquele que crê. Aí a gente vai entender sobre as responsabilidades dos dons espirituais, de administrar os dons espirituais e ser um dispenseiro dos dons espirituais ao mundo. Entendeu? Então é uma grande responsabilidade isso aí. Então, Paulo mesmo escreve aos Coríntios, né? Procurai com zelo, buscai com zelo os melhores dons, aqueles que vai ver que é para edificação. Ou seja, e você vê que ele coloca em primazia aqueles que é para ganhar alma, o dom de pregar, que ganha alma, você entendeu? A questão de falar em língua e ter a interpretação, entendeu? Que fala das grandezas de Deus, faz com que essa pessoa se arrependa, faz com que descoberto os segredos dessa pessoa e essa pessoa vem entender que Deus está no meio e essa pessoa vem o quê? Se arrepender, pode ver, para se arrepender do pecado e aceitar Cristo Jesus para a salvação da alma dela. Esses são os melhores dons que o apóstolo Paulo ele coloca. É os melhores dons que ganha a alma, que conduz as pessoas a se arrepender e a se converter a Cristo. Entendeu? Não a colocar o pregador como centro da coisa, da mensagem, centro do culto, não. Egocentrismo, nada disso. É o que a gente mais vê, né? Entendeu? Pessoal, que igreja você foi curada? Parece que não é Cristo mais que cura, né? Entendeu? Então isso aí tá tudo fora. Entendeu? A questão é o que é Cristo cura. Cristo falou lá em João, ele que cura. O que pedir no nome de Cristo, Cristo cura. Para que Cristo seja glorificado, o próprio Espírito Santo glorificaria Jesus. Testificaria das coisas que tem recebido lá do alto, que é dado do Pai. E tudo que é do Pai é do Filho, é de Jesus Cristo. Então testificaria a respeito daquilo que Jesus confiou a ele fazer o ministério aqui na terra, habitando na igreja de Cristo Jesus. Então espero que a gente venha entender muito bem disso aí, porque é uma grande responsabilidade. E você vê, ele vai encorajar a igreja, você vai ser encorajado, vai ser cheio. Então creia no batismo com o Espírito Santo, entendeu? Primeiramente, creia na necessidade de arrependimento, creia na necessidade de converter, de guardar os mandamentos de Cristo, que aí sim, para você é essa promessa do batismo com o Espírito Santo. Creia no batismo com o Espírito Santo, busca o batismo com o Espírito Santo e você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Agora, o dom que você vai receber, só o Espírito Santo sabe aquilo que vai ser proveitoso para o corpo de Cristo. Entendeu? Individualmente para você. Tá bem? Que vocês possam ter entendido. Aleluia! Tem alguém aí que perseverou até o fim? Que horas são agora? Sobre que horas são aqui? Cadê a hora aqui? Onde que mexe aqui? 22h36 já. Acho que já falamos um pouco demais, né? Que vocês possam ter entendido, compreendido um pouco sobre isso aí, a questão do batismo com o Espírito Santo, o que aconteceu ali, e aqueles que estão frustrados porque não falam em língua, Deus pode te dar o dom de língua ainda, entendeu? Se abre para isso, busca isso, se receber, busca interpretar também as línguas, entendeu? Mas entenda, para ser batizado com o Espírito Santo, necessariamente não precisa falar em língua, você pode receber outros dons que vai edificar o corpo. Imagina, se todos falarem em língua, e os outros dons? Isso que ele fala, se todo o corpo fosse pé, e o nariz? Cadê o nariz? Então precisa. E um tem um dom, o outro tem outro dom, o outro tem outro dom, o outro tem outro dom, mas tudo isso é batismo com o Espírito Santo. Você é batizado com o Espírito Santo, mesmo não falando em língua. Entendeu? Então você vai ver, porque muitos aí, às vezes, que vai ouvir isso aqui, que às vezes anos e anos buscou ser batizado com o Espírito Santo. Às vezes quando você dá aceitar o querer do Espírito Santo para a sua vida, o Espírito Santo vem e te dá o dom de língua. Ele vem te dá o dom de língua, te dá o dom de interpretar a língua e vai deixar claro para você que você tinha outros dons. E quando você parar de se frustrar, buscando só querer falar em língua, porque vê todo mundo falando em língua, acha que aquilo é uma glória pessoal e não é, entendeu? Talvez você vai se atentar para o dom que você recebeu de Deus. Porque tem gente que fica caçando tanto o dom de língua, falar em língua, e às vezes o Espírito Santo não quer dar para aquela pessoa naquele momento, que ele até esquece, ele nem se apercebe que o Espírito Santo já deu um outro dom para ele, segundo a capacidade dele. E aí essa pessoa nem consegue enxergar o dom dela,
Porque, não, eu quero ser que nem aquela outra pessoa ali. Quero ser que nem aquela pessoa, falar em língua, quero ser que nem aquela pessoa. E ela acaba enterrando um dom precioso que a igreja está precisando daquele dom que ela tem. Mas ele quer o querer dele, não o querer do Espírito Santo. Então, que venhamos entender, que a gente venha aceitar o querer do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos conceder visando um fim proveitoso, não somente para nós, mas para todos aqueles que estiver ao nosso derredor. Amém? Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam ter compreendido até agora, a respeito do batismo das águas e do batismo do Espírito Santo. Aí talvez se alguém perguntar, embora já está bem, eu acho que respondido, quem vai ver tudo esse vídeo, né? Não existe ordem, a pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo antes de receber o batismo na água, ela pode receber o batismo com o Espírito Santo, entendeu? A gente vê muitas vezes, quando as pessoas creem, recebiam o batismo com o Espírito Santo, depois vai ser batizado na água. Às vezes, primeiro também a pessoa às vezes é batizada na água, depois, quando ela está sendo batizada, ela já recebe o Espírito Santo, que nem está escrito em Atos capítulo 19, ou pode se demorar uns dias para ela receber o Espírito Santo, porque faltava para ela o conhecimento do Espírito Santo. Aí quando ela entende que existe o batismo com o Espírito Santo, que existe uma pessoa que habita em nós, que Jesus deixou como Consolador, e ela abre o coração, ela vai receber depois de dias o batismo com o Espírito Santo. Mas, ou seja, é para toda a igreja ser batizado com o Espírito Santo. Entendeu? Só não resistir, só dar lugar ao Espírito Santo que vai ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, que Deus possa abençoar o dia de vocês. Deus possa dar compreensão de tudo aquilo que foi falado. Vocês possam entender, praticar, buscar os dons, ser cheio do Espírito Santo e ser frutífero nos dons de Deus. Em nome de Jesus, tudo com ordem e decência, respeito e reverência a Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos estar orando para estar encerrando. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, Senhor, essas vidas, papai, que ouviram, Senhor, essa ministração, que o Senhor possa abrir o entendimento deles para compreender, segundo a luz do Evangelho, que o Senhor possa gravar as Tuas verdades no coração de cada um. Em nome de Jesus, amém. Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Só para concluir, finalizar, né? Porque tem muitos que às vezes falam que o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, eles dizem que não é para os nossos dias, né? Muitos, tem igrejas que pregam, né? Sai aí pregando que não é para os nossos dias, né? Só vou ler um texto ali, mas só vou dar ênfase, porque talvez a pessoa não compreendeu, né? Mas eu só vou dar ênfase para vocês entenderem que é para os nossos dias, sim. Atos dos Apóstolos, vamos lá, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 37 ao 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Aí ele diz, no 39, pois para vós, outros, é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, distantes, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho, salvai-vos dessa geração perversa. Então, foi para eles, ele falou, para a geração futura de vocês, e para todos quantos estão longe que o Senhor chamar para a salvação, até nos nossos dias. Então, o batismo no Espírito Santo, que é a promessa de Joel, que aconteceu em Atos capítulo 2, é para todo aquele que crê para os nossos dias. Então, dizer que o batismo com o Espírito Santo, a operação dos dons espirituais só foi para a igreja primitiva, biblicamente é uma mentira isso. Então, seja cheio e busca os dons espirituais em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem alguém aí? Dá um joia aí. Aleluia. Vamos virar isso aqui. Glória a Deus. Concluiu.